Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Na noite de hoje nós temos o nosso querido amigo aqui, Abimael, Santo Espírito Leão Denise, lá no Santo Agostinho, que vai nos falar sobre o tema Subindo o Monte, isso mesmo, né? Subindo o Monte, isso está lá. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, fazer a leitura de uma página preparatória, uma prece. Livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Franciscano de Xavier, Espírito Emmanuel, capítulo 80, Opiniões. Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aí Emmanuel explica, né, esse ensino de Jesus. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas, em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores com proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira, né? Então, uma página bem esclarecedora de Emmanuel, falando acerca das opiniões, né, que Jesus já se manifesta em Lucas sobre isso. Ou seja, não se importe quando os homens falarem bem de você, porque isso as pessoas fazem mesmo, né? Os seus pais já faziam com relação aos falsos profetas. Então, o que a gente tem que procurar, como nos alerta aqui, é toda vez que a gente precisar, contar com a nossa consciência, pedindo a ajuda divina dos bons amigos espirituais, e não se importar com a opinião alheia, não, se a gente está cumprindo o nosso dever, se a gente está fazendo a nossa parte. A gente conversava há pouco sobre isso, né? Então, como é difícil, hoje em dia, a gente ter trabalhadores na seara espírita, ter participantes, mas, o AB também nos falava disso, né? A gente tem mais que nos preocupar conosco mesmo, com a nossa mudança, procurar ver se a gente está correspondendo àquilo que são os nossos propósitos, e a luta em frente, tocar em frente à nossa vida, que é isso que nos importa. Então, como eu já anunciei para vocês, hoje nós temos a presença do Abimael. Nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, ele em especial na noite de hoje para a sua mensagem, que a gente possa aclimatar os nossos corações, entender aquilo que é fruto do seu estudo e que a gente possa, sobretudo, tentar vivenciar no nosso dia a dia todas essas mensagens edificantes que a doutrina espírita nos coloca, como consolador prometido por Jesus, como o cristianismo redivivo, que nos traz a mensagem de Cristo, agora de uma forma em que todos nós podemos compreender, sem alegorias, sem parábolas, então bastante esclarecedora, e que a gente possa, nesse momento então, pedir à nossa Mãe Maria Santíssima, que envolva todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
com a palavra o nosso amigo Abimailton. Boa noite a todos. Aproveito para agradecer a casa, né? No nome do Robinson e do Felipe, que sempre nos escalam. Né? É o carinho, né? Para mim é sempre um prazer vir aqui, que é uma casa amiga, e em especial são os amigos que nós temos aqui. Então, a nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de falar. Né? E o Robinson comentando aqui, na presente existência, a gente põe valor nas coisas, né? E assim, olhando numa perspectiva da imortalidade, como foi bom ter nascido no Brasil. Mas por quê? Jesus tem uma passagem do Evangelho dele que ele diz que sábios e profetas dariam a vida para conhecer o que nós conhecemos. Ele falava isso aos seus discípulos. Trazendo ao nosso tempo, né, e atualizando essa mensagem dele para nós, como o Robinson comentou aqui, na condição de espírita, conhecendo a mensagem do Consolador como nós conhecemos, né, profetas e sábios dariam a vida para estar no nosso lugar, ter nascido no Brasil e ter a oportunidade de conhecer essas coisas que nós conhecemos. Né? O tema que nós escolhemos na noite de hoje, nós demos o título de Subindo a Montanha. O sol de nossas vidas. Né? O sol é uma estrela que acompanha a Terra desde a sua formação. Né? E é dessa estrela que nós tiramos, né, a nossa principal fonte de luz e de calor. Da mesma forma, para a natureza física, nós temos a nossa estrela para a natureza espiritual. Essa estrela se chama Jesus. Eu comentava aqui com vocês inicialmente, que na presente existência, né, a gente tem muitos amigos, familiares, entes queridos, que estão conosco, né, na vida, no dia a dia, e a nossa escolha, né, de trilhar esse caminho é um compromisso que nós temos com nós mesmos, com Jesus e muitas vezes com Nossa Senhora. Né? Muitos de nós têm essa declinação à Mãe do Salvador. Né? Então Jesus é a nossa estrela. Ele nos dá o calor e a luz para nos guiar aqui na Terra do ponto de vista espiritual. Na nossa infância, né, todos nós, quando criança, eu imaginava, né, que subindo numa montanha nós ficaríamos mais próximos do sol. Você viu o sol, viu a montanha e falou, poxa, se eu subir naquele monte eu vou ficar perto do sol, a ponto de tocar, coisa de criança mesmo, de infância, de inocência, bem juvenil, né? Apesar dessa inocente crença, nós vamos usar essa figura de linguagem como a nossa trajetória rumo a Jesus, a estrela que nós buscamos alcançar, que nós somos espíritos perfectíveis. Né? Um dia nós nos tornaremos, todos nós, perfeitos dentro da perfeição que é permitida ao Espírito. Nós vamos chegar um dia a estar no nível do Mestre Jesus. Nós vamos reencarnando. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ser um espírito do quilate e do nível de Jesus. Né? Ele veio nos dar esse caminho. Só que Jesus sabe da nossa dificuldade para subir essa montanha, para chegar perto do sol. Só que ele criou para a gente uma escada. Né? Essa escada ela tem alguns degraus. Na natureza física, a subida, esse exercício, ele fortalece os nossos músculos. Né? Quantos aqui de nós, eu não sei quantos, fazem academia, né? Fazem ginástica para fortalecer músculo. Só que Jesus, sabendo da nossa dificuldade, ele construiu para nós essa escada, e cada degrau que Jesus construiu,
representa uma virtude a ser alcançada. Porque se na natureza física a escada fortalece os nossos músculos, a escada que Jesus construiu vai fortalecer a nossa alma. O primeiro degrau é o degrau da humildade. O primeiro degrau a ser alcançado. Né? É a primeira condição para irmos ao encontro de Jesus. Humilde é aquele que nunca mostra saber o que sabe e nunca diz ter o que tem. Para o humilde, a modéstia é o distintivo, porque o verdadeiro sábio é o que sabe que não sabe. Kardec afirmava: o reino dos céus não são para os orgulhosos. Isso é uma sentença kardeciana. O humilde é simples no falar, sincero e franco no agir. Não faz ostentação de saber nem de santidade. Muitos confundem humildade com servilismo. Ser humilde não é ser servil nem bajulador. Uma sentença kardeciana. Ser humilde não é uma virtude dos que na terra não têm posse de bens materiais. Às vezes a gente vê uma pessoa que não tem posse de bens extremamente orgulhosa. Né? Eu sei que nas nossas experiências de vida, nós encontramos ou nos deparamos com muitas pessoas que são assim. No entanto, encontramos pessoas que têm posse de muitos bens, numa humildade, numa simplicidade que muitas vezes nos envergonha. Né? Isso é do nosso cotidiano. Ser humilde não está ligado a bens materiais. Ser humilde é uma condição da alma, do espírito. Quantos pobres de bem terreno se julgam dignos dos reinos dos céus? Entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. São seres que, mesmo sem coberta, sem pão, são orgulhosos e se fecham nos redutos da ignorância da dor. Kardec aqui, tá, gente? A humildade não é uma virtude da alma. É uma virtude da alma, perdão, e pode estar tanto no pobre quanto no rico. É da alma isso. Não está relacionado a bens materiais. Ainda no primeiro degrau, né, nós vamos no Evangelho de Jesus. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais dos fariseus. Era um sacerdote, para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, aí Jesus propôs, ele fez uma provocação, né? Propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar. Olha a sabedoria de Jesus, né? Para que não suceda que, havendo entre um dos convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquela que vos há de convidado venha dizer-vos: dai lugar a este. E vos vejais constrangido a ocupar cheio de vergonha o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porquanto, ó Jesus sentenciando aqui, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O segundo degrau é o degrau dos que choram. Jesus os consola. O segundo degrau poderia ser chamado degrau da resignação, onde encontramos os que sofrem e choram. A Escritura chama a terra de um vale de lágrimas e compara a vida do homem à do operário que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Eu queria fazer uma abertura aqui, um reparo, que muitas vezes a gente encontra alguns confrades, alguns amigos que falam que na terra nós temos que sofrer, como isso fosse uma sentença. E não é assim não, nós não somos condenados a sofrer não. Nós somos condenados a ser felizes. O sofrimento ele vem de prova ou de expiação. Não é uma sentença.
Ninguém é proibido de ser feliz. Ninguém é proibido de ser rico. Doutrina espírita é doutrina do bom senso. Né? E o bom senso diz, todos nós aqui podemos ser felizes. É uma felicidade relativa, sim. É aquela que cabe na Terra. Nós vamos ter amarguras? Todos nós temos. Quem aqui não tem problema na família? Quem não tem problema no local de trabalho? Às vezes, num time de futebol, tem alguém que tem desavença com você, num clube social, na casa espírita, você tem divergência às vezes com o colega, mas isso tudo a gente, com o tempo e com a bússola do Evangelho, nós vamos conseguindo superar. Né? Então, isso aqui não é sentenciado, mas é um alerta para nós, que a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. Esperamos nós, né, e torcemos para que a regeneração aconteça com um pouco mais de velocidade. É o que nós queremos, mas a natureza não dá salto. Leon Denis, que é o patrono da casa que nós frequentamos, ele tem um pensamento muito interessante. Ele diz, faz na Terra todo o bem que você puder fazer, torna a Terra um pouquinho melhor, porque você vai voltar a reencarnar. E quando você voltar, a Terra vai estar um pouquinho melhor, porque você ajudou a torná-la melhor. É de muita sabedoria esse pensamento. A vida na Terra é marcada pela dor, que semelhante à morte, penetra das palhoças aos palacetes. A dor não escolhe classe social, cor, credo, nos atinge na forma física ou moral. A dor é a sentinela avançada que nos desperta para a perfeição. Mas não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E aí, nos remete aqui em cima, é sofrer com resignação. Nós sabemos por que nós estamos sofrendo. Nós sabemos o motivo das dificuldades, das vicissitudes que nós encontramos no caminho. E para nós que estudamos o Evangelho de Jesus com a visão, com a ótica do Consolador, nós entendemos um pouco mais por que sofremos, né? E nos resignamos diante disso. Não é conformismo, é resignação. Ainda no segundo degrau, é preciso se resignar diante do sofrimento, sabendo que para todo sofrimento existem duas fontes que deveremos saber distinguir. Uma causa tem nessa vida, as outras fora dessa. Kardec. Todos os nossos sofrimentos têm explicação na lei de causa e efeito. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Nós vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. Quem semeia vento colhe tempestade. A consciência culpada é uma tempestade em nossa alma. O Chico, que é sempre uma referência para nós, ele tinha um pensamento, ele dizia que não há nada pior para um espírito, após deixar o corpo físico, do que a consciência ou a sensação de tempo perdido. É o que nós comentávamos aqui anteriormente, né? Às vezes a gente, na nossa vivência, no nosso cotidiano, né? Entre as pessoas que nós amamos, né? Eu quero aproveitar a minha vida. Mas o aproveitar o quê? É com viagem, passeio, diversão. Não é que é proibido fazer isso, não. Mas a parte espiritual tem igual importância. Então aproveita a sua vida também para isso. É claro que um corpo cansado, extenuado do trabalho, é muito justo que você tenha uma férias tranquila, que o final de semana você passe com a família, que tem um momento de lazer, mas não perde a oportunidade de realizar. Né? Essa é a existência. Essa é a principal existência nossa como espírito, porque nós somos nela. Nós não sabemos quando nós vamos voltar depois de sair daqui, a condição que nós vamos voltar. Pode ser que você não renasça mais no Brasil. Você vai renascer numa pátria totalmente diferente, não vai ter contato com o Evangelho, não vai conhecer o Robinson, nem o Felipe, não vai ter aquele trabalho que tinha lá na EDAC. Puxa vida, vou nascer num país totalmente diferente,
pode ter todas as questões sociais, bens materiais resolvidas. A quantidade de suicídio que existe nesses países mais desenvolvidos é alarmante. O Divaldo foi fazer uma palestra num desses países, eu acho que Holanda, Finlândia, e uma senhora o abordou perguntando como que é o Brasil, se o Brasil tem sol. Aí o Divaldo entendeu por que ela fez aquela abordagem para ele. Ela falou assim, por quê? A maioria dos nossos dias no nosso país são cinzentos, são tristes. E o nosso verão aqui são 15 dias. Nós temos sol de presente, o brasileiro tem sol, ele curte o sol quase que o ano todo. O céu azul. Você olhar para o céu, ver o Cruzeiro do Sul. Você nasce num país como a Finlândia, o problema material está resolvido. Mas é triste, alto nível de suicídio. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Nosso país é pobre, cheio de dificuldade, de problemas sociais. Nós temos o privilégio de saber de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós podemos ir. Quantos profetas e sábios dariam a vida para conhecer o que nós conhecemos? Um natural da Finlândia não sabe. Às vezes nasceu, a vida material está resolvida, a vida não tem sentido. Para nós tem. Ainda no segundo degrau, é um pequeno texto que eu acho muito bacana. Filipe era um dos discípulos mais abnegados e dedicados de Jesus. Certa vez, notando uma mudança de comportamento do discípulo amado, reparando que este estava desanimado e abatido, Jesus chamou de lado em particular e questionou: Filipe, tem notado, triste e aborrecido, qual o motivo do seu sofrimento? Como se Jesus não soubesse. Mestre, respondeu o discípulo, tenho uma tia que considero como se fosse a minha verdadeira mãe, pois foi ela que me educou desde criança, alicerçando minha personalidade dentro do mais rígido conceito de honestidade e responsabilidade. Aí Jesus dá uma lição a Filipe de que aquele sofrimento era necessário para aquela mulher, que ela não estava passando nada mais do que ela deveria passar. E Filipe era um discípulo de Jesus. Jesus fez essa leitura da tristeza de Filipe e aproveitou aquela tristeza que ele carregava em si para dar uma lição para ele, e dizendo que ela sofria o que ela tinha que passar e que ele deveria compreender aquele sofrimento. O terceiro degrau é da mansuetude. A Terra passou de planeta primitivo para planeta de provas e expiações e está atualmente em transição para a regeneração. É o que nos dizem as vozes do mundo espiritual. Então, por isso, eu não sei se vocês têm essa sensação. Com a maioria dos meus amigos espíritas que a gente conversa, é uma sensação assim, e aí meio que confessando, desabafando com vocês, uma sensação assim de peso. A gente sente um conflito no ar. Sente as pessoas um tanto assim apreensivas, alguns um pouco até agressivos. É a sensação que a gente vive. É claro que no nosso meio aqui, nós não temos essa sensação, porque todos nós nos amamos, nos respeitamos, porque o Evangelho nos norteia. Mas a sociedade, no geral, com quem a gente pode conviver, a gente sente um certo peso, uma situação meio de tristeza, de angústia, de luta, de um certo clima muito tenso no ar.
E as vozes nos dizem, se a gente pode usar esse tom até uma licença poética, que é a transição. Vai ser isso mesmo. Né? Essa angústia, essa tristeza, é isso. Nós encontramos algumas profecias que dizem que o mundo se escurecerá. Né? É claro que a gente leva isso para um lado simbólico. E normalmente o ódio, o rancor, a tristeza, ela tem essa conotação escura. Né? E a sensação que a gente sente é essa. É um momento de muita angústia, de muita luta, de muito conflito entre famílias, entre pessoas que se amam, às vezes com coisa muito banal, divergência, que vai desde time de futebol, religião, política, divergências facilmente superadas e que a gente às vezes não consegue, né? E em curso na lei do progresso, você está condenado a duas coisas: perfeição e felicidade, uma consequência da outra. Quanto mais perfeito você se torna, mais feliz. E você se torna mais feliz por se tornar mais perfeito. Né? Isso é vou usar um termo até muito forte, nós estamos destinados a ser perfeito e ser feliz, uma consequência da outra. Apesar de tudo parecer o contrário, o mundo está progredindo. Né? Inclusive moralmente, contrariando um pensamento muito comum entre nós, de que o mal parece vencer o bem. Parece, né? Saindo da pandemia, quantas pessoas que a gente conhece falam assim: nossa, quando acabar a pandemia, eu quero abraçar fulano, eu quero sair, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Acabou a pandemia, não estamos vendo essa coisa ativa. Iniciou uma guerra. Né? O noticiário de jornal, televisivo, é um noticiário que joga a gente para baixo. São notícias muito negativas. Né? São notícias assim, e fica até proibido a gente falar na casa espírita, a gente se proíbe de falar isso. Porque são notícias muito negativas. Né? Parece que o mal está vencendo o bem. E na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, Kardec dá gozo aos imortais. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos ouvido do ponto de vista moral. Isso em 1857, né? Quantos anos atrás? Kardec perguntou isso lá atrás. Se a doutrina espírita tivesse sendo codificada agora, a gente ia fazer a mesma pergunta para os imortais. Não, o negócio parece estar piorando. A gente não se pergunta isso todo dia. Poxa, o negócio não melhora. Que regeneração é essa? No noticiário, se for olhar pelo noticiário, a gente fica com essa. E os espíritos responderam: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é mal, o que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Aí a gente pergunta: meu Deus, será que vai piorar? Não fica essa indagação para a gente? Ainda no terceiro degrau, observamos na história o progresso feito pela humanidade, mais notadamente no campo intelectual. Do lado moral, Cristo revogou a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Substituiu por um mandamento novo, né? Amai os vossos inimigos. O homem já não escraviza o homem como no passado, né? A escravidão, como foi em toda a história, em todo o mundo, né? Toda vez que a gente reporta a escravidão no nosso imaginário, a gente imagina os negros escravizados, porque isso foi muito latente e patente na nossa pátria. Mas a escravidão, ela se deu no mundo inteiro, por nacionalidade, independente de raça, de cor e de credo. Um povo subjugava o outro e tornava o outro escravo, independente de qualquer coisa. No nosso país ficou marcado por conta dos nossos irmãos que vieram da África e foram escravizados aqui. Mas no mundo inteiro a escravidão existiu. Né? Roma tinha escravos.
né? À medida que encarnamos e desencarnamos, vamos nos tornando melhores. Chegará uma etapa da história do globo que não encarnarão mais na Terra espíritos violentos e vingativos. Tudo indica que este tempo se aproxima. O que nós estamos torcendo aqui, nós estamos na torcida, né? Os mansos herdarão a terra. Sentença de Jesus. Os mansos vão herdar a terra. O quarto degrau, né? E subindo mais um degrau, chegamos ao degrau da justiça. Ser humilde, resignado e manso não significa ser complacente e indiferente com as injustiças, pois nobres são os que se indignam contra a injustiça e são resignados e calmos. Há muita diferença entre resignação e indiferença. Resignação é conformidade com os inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças. Resignação é a obediência aos decretos de Deus. Indiferença no sofrimento é dureza de coração, né? Indiferente tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. Só uma sentença, é só um chamamento forte para nos provocar, né? Hoje, qualquer um de nós aqui, se você passar num local, ver um animal ser maltratado, isso já mexe com você. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma cachorra na minha casa, uma vira-lata. Gosto muito dela. Não queria ter animal na minha casa. Minha esposa, uma ocasião, foi na feira, ela e minha filha, viram doando um filhotinho de cachorro, ela chegou um filhotinho lá em casa. Eu tinha um filho, na ocasião, meu filho era muito pequeno. Ele ficou tão encantado com o animal, e como era filhote, ela chorava à noite. No outro dia, minha esposa queria entregar. Eu falei, olha, se você entregar, você vai fazer mal ao nosso filho. Então deixa aí. Cachorro, a gente tem um carinho com ela, uma cachorra extremamente mansa, né? O Robinho teve a oportunidade de vê-la lá. Você pode chegar no pote de comida dela, ela está comendo, você tirar, porque ela acha que você quer brincar. Ela vira lata de um porte médio para grande, um amor. A gente toma amor ao animal. E quem tem animal sabe, quando você vê um passarinho preso, né? Fala, poxa, maldade, não tem um passarinho lá preso, para quê? Um gato ser maltratado, né? Se isso nos faz doer, a injustiça contra um outro ser humano nos machuca também. E nós temos sido alvos de injustiça o tempo todo, né? As pessoas te rotulam, te sentenciam, né? Se você compra um carro novo, sei não, hein? Sei não. O sei não é acusatório. Você consegue ter um passo, ter um sucesso, ter um reconhecimento, mas também, o mais também já está sentenciado, né? Então, o Espírito ele tem, muitas vezes, esses desafios, né? É claro que a gente não vai sair brigando, violentando ninguém, mas nós, no geral, tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos, nós passamos a não ser indiferente com as injustiças. Normalmente nós temos posicionamento. Ainda dentro do quarto degrau, o sentimento de justiça está na natureza. Deus colocou no coração do homem. Tanto que nos revoltamos ao pensamento de uma injustiça. Por isso, frequentemente, encontramos entre os homens simples e primitivos as noções mais exatas de justiça. No livro dos Espíritos, pergunta 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendem de maneiras tão diferentes, o que um acha justo e o outro acha injusto? Olha a pergunta que Kardec faz aos imortais. É que frequentemente eles respondem. Aí se misturam paixões que alteram este sentimento, como na maioria dos sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Eu acho justo aquilo que me privilegia. Eu acho justo aquilo que é melhor para mim.
botar o carro aqui na frente, você não pode, eu posso. Não, mas não. Eu estou olhando pela minha ótica, eu posso, ele não pode. Ah, por quê? O carro dele é azul, o meu é branco. Meu carro é verde. Aí, a ponto de vista, é privilégio para mim contra ele. Né? É o que Kardec, os espíritos responderam para ele. É o ponto de vista nosso. Eu acho injusto aquilo que me faz mal. Mas de consciência tranquila, se a consciência fosse examinar com justiça, ela dá a resposta. A consciência é imperiosa para a gente. Não tem como sufocar a consciência. Você faz uma coisa errada, ela te cobra. Você deitou no travesseiro, ela está te cobrando. Ainda no quarto degrau, que é o degrau da justiça, há vezes que temos dúvida como proceder em determinada situação. Tem ocasião que a gente não sabe. Como é que eu procedo? Imagina o seguinte, não sei se alguém aqui é formado em direito ou tem um familiar, faz concurso, se torna juiz. O juiz ele tem que muitas vezes arbitrar, dar uma sentença. Ele se dá no corado daquilo que é compactuado com a sociedade, que são as leis. E às vezes ele dá uma sentença que muitas vezes ele não se sente confortável. E tem peso, mas ele tem que sentenciar. E às vezes ele se pergunta, né? Mas como proceder? O que fazer? O juiz é fácil, ele tem a lei. Mas às vezes a gente tem que fazer juízo das coisas, né? Quantas vezes a gente tem que fazer juízo das coisas? É perguntar a nós mesmos o que se fizesse para conosco circunstâncias semelhantes. Esse é um critério da verdadeira justiça. Se eu tivesse no lugar dele, como eu deveria proceder? É a primeira pergunta. Como na lei do progresso está inclusa, né? A lei de justiça, os que desejam justiça alcançarão, seja nessa ou em outras vidas, pois não há mal que façamos que não venha por nós a ser reparado. Isso que eu acho a grande beleza da doutrina espírita. Né? Você tem que pagar. Acho um negócio meio, vou usar uma expressão aqui, gente, eu acho isso cafona. Você tem que pagar. Ah, não. Isso é cafona demais. Você tem que reparar. É tão bonito, né? Ser mais poético, eu acho que está mais dentro da lei de Deus. Né? Deus é amor, né? Eu reparo. Quantos eu fiz sofrer? Você fez sofrer tantos. Posso nascer médico, Senhor? Eu quero reparar. Todos aqueles que eu sofri, o amor não cobre multidão de pecados? Me dá a oportunidade de reparar. Vou ser médico. Vou servir a humanidade como médico. Posso? Ah, não, você tem que ser colaborador numa empresa de limpeza. Tá bom, é o que eu posso fazer. Então eu vou recolher o lixo e jogar no caminho. Mas eu estou reparando aquilo que eu fiz. Olha como é que é bonito. Você tem que pagar. Né? Uma sentença ruim, né? Eu acho cafona, gente. Meio brincando aqui com vocês. Agora você tem que reparar, não. E Deus dá a oportunidade. Quantas vezes nós pedimos? E outra coisa, o banco divino ele é melhor que o banco humano. Ele parcela em quantas vezes for necessário. Ó, só consigo, Senhor, em 30 reencarnação. Está feito. Sua moratória está dada. Deus é Pai. Ele é amor. E deu Jesus para a gente. De quebra alguns, como a gente, o meu irmão Robinson aqui fez a prece, a gente vai para o ladinho da mãe, Nossa Senhora, me ajuda aí. Coração de mãe derrete qualquer filho. Te pede oportunidade. Nós temos dificuldade mesmo, é difícil, não é fácil não. Não tem ilusão não. Esse homem que a gente carrega ainda do passado, difícil polir. Né? Se quisermos saber como devemos reparar hoje, basta estudar a nossa situação. Seja pela nossa família, pela nossa profissão, pela nossa religião, pela posição social, pelas habilidades físicas e intelectuais. Facilmente nós vamos perceber e situar nossos débitos a serem reparados.
Pessoa que nasce em berço esplêndido, né? Família muito boa, muito estruturada, te dá o conhecimento, te dá o recurso, e a gente vai tendo noção. Opa, tem mais peso para mim, eu conheço mais. Nós espíritas temos um peso grande. Nós temos um conjunto de ferramentas que nos dá muito mais responsabilidade. Os nossos irmãos evangélicos, católicos, também têm a ferramenta do Evangelho. Mas o fenômeno que nós conhecemos nos dá muito mais recursos. O quinto degrau é o degrau da misericórdia. O degrau da misericórdia vem depois do degrau da justiça. Por que não podemos transformar a sede de justiça em sentimento de vingança? Eu acho tão lindo isso. Eu tenho um amigo nosso que ele tem uma expressão, uma ocasião, né? Nós vivemos uma situação, a casa de uma senhora foi roubada, né? Entraram lá, furtaram os negócios na casa dela, e na ocasião eu estava lá, e a senhora muito revoltada, com toda razão, muito angustiada, triste, ela deu uma sentença que depois ficou um bordão entre meus colegas de trabalho. Ela falou assim: eu não desejo mal não, mas bom fim não terá. Então isso virou um bordão, né, que os colegas falam assim: não desejo mal para ele não, mas bom fim não terá, né? Então é difícil, porque a gente quer justiça, o sentimento de justiça, ele é justo, ele é legítimo, né? Quando a gente vê as coisas incorretas, nós queremos a justiça, mas não sabemos o teor da coisa, a gente não tem domínio de todos os dados e itens das coisas que acontecem na vida de uma pessoa. E por isso que Jesus diz: não julgue para não ser julgado, né? E às vezes, muitas vezes a gente sentencia a pessoa e a pessoa ela não é aquilo que a gente pensa e nem pode ser. E Jesus nos deu esse sentimento, a misericórdia, que é a oportunidade de perdoar. Né? A misericórdia é a indulgência para com o erro alheio. Com a mesma medida que a gente medir alguém, nós também vamos ser medidos. Não raro na terra carregamos um passado de débito, né? Que o nosso Pai Celestial tem permitido para a gente parcelar. Nós estamos parcelando, né? Estamos parcelando a nossa dívida. Tal como se diz, Deus não põe fardos pesados sobre ombros fracos. Eu tenho um amigo que ele está passando por um momento dificílimo, com uma filha recém-nascida. Foi domingo, eu tive a oportunidade de visitar o casal, são amigos queridos. Eu fiquei muito, assim, confortável de ver como eles estão enfrentando a dificuldade. Então Deus não põe fardos pesados em cima de ombros fracos. Quantos cristãos primitivos foram julgados, né? Foram conceituados negativamente. O tempo passou e fez história, como a leitura do nosso irmão fez hoje, opiniões. A opinião do Cristo, na época dele, para os fariseus, era um revolucionário. Era alguém que estava criando problema. O tempo passou. Jesus foi crucificado e foi parar na cruz. Olha o que é Jesus, olha o que são os fariseus. A gente ouve falar de fariseus pela literatura de Jesus o tempo todo. Ainda dentro do quinto degrau, então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada em adultério. E pondo no meio, disse-lhes, ele ia provocar Jesus, né? Jesus estava de cabeça baixa, escrevendo na areia. Mestre, essa mulher é apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena que na lei que tais sejam apedrejadas. Olha a maldade. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando, né, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistisse em perguntar, ergueu Jesus e disse: aquele dentre vós
que está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Porque a ordem, segundo se conta a história, os historiadores, aqueles que são os mais velhos, eles ficavam na frente para tirar a pedra primeiro. Né? E tornando a se inclinar, ele continuava escrevendo na terra. Quando ouviram isso, a pergunta de Jesus, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou Jesus a só com a mulher ali em pé. Então, erguendo Jesus, não vendo mais ninguém, senão a mulher perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. É lindo, né? Bastante linda. Linda mesmo. No sexto degrau, é o degrau dos limpos de coração. Olha que nós já estamos no sexto degrau da escadinha, hein? Após subir no 5, chegamos ao degrau daqueles que têm um coração puro. Nos degraus anteriores adquirimos a humildade, fomos resignados na aflição, compreendemos o valor da mansidão, buscamos a justiça e tivemos misericórdia. Mas nada adianta essas virtudes todas se o nosso coração não estiver limpo. Sentença de Jesus. Como ser humilde de coração se a gente carrega ainda a mancha do mal pensar? Como ser resignado na dor se o nosso coração ainda está maculado pela ira? Como ser manso se a dor causada pelos nossos inimigos nos traz grandes mágoas? Como buscar justiça se carregamos entre o nosso íntimo ideia de privilégio? Como buscar misericórdia se a nossa mente ainda carrega o sentimento de vingança, mesmo que de relance? Eu me enquadro em todas essas, gente, confessando para vocês. A gente tem dificuldade com isso. Ainda dentro do sexto degrau, nós podemos alcançar esses degraus anteriores, mas bastaria um só pensamento impuro para caracterizar que nosso coração ainda não está limpo. Nós vamos ficar parados aí para buscar vencer esse degrau. Esse é difícil demais. A pureza de coração é muito, dos limpos de coração é muito difícil. Faz sim necessário um coração limpo para ver a face de Deus. Nos disse Jesus que devemos ter o coração de uma criança para alcançar o reino dos céus. Então ele trazia algumas crianças para que tocassem, como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, ele se indignou, disse: deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como que a criança, de maneira nenhuma entrará nela. Tomando-a nos seus braços, abençoou, pondo as mãos sobre ela. O coração humilde de criança, a gente entende. Criança não tem maldade. E no sétimo degrau, nós vamos encontrar os pacíficos. E subindo mais um degrau, chegamos ao degrau da paz. Neste degrau nós encontramos pacificadores. Há uma diferença entre manso e pacificador. Os pacificadores estão em um degrau superior. E tal como os mansos, são dóceis e afáveis. Não respondem violência com violência, mas se diferenciam dos mansos porque tem um compromisso com a própria paz e dos seus semelhantes. Os mansos são brandos em si, os pacificadores são brandos além. Os mansos não reagem à violência e se limitam a não reagir. Os pacificadores, além de não reagir, perdoam, praticam a caridade, compreendem seu adversário e, sempre possível, ajudam a se libertar do ódio. Pacificador, um degrau a mais. O oitavo, degrau dos que sofrem perseguição por causa da justiça. E subindo mais um degrau, vamos encontrar os idealistas, que nós podemos nos enquadrar nisso. São homens e mulheres que pensam mais nos seus semelhantes do que em si mesmos. São homens e mulheres que, por causa de suas opiniões a serviço do bem, são perseguidos. Estes lutam pela justiça, lutam pelo progresso intelectual, pelo progresso social, lutam pelo progresso moral da humanidade. Muitos desses nossos irmãos são missionários, né? Aqui é a foto da Marie Curie. Essa mulher, ela, vamos dizer assim, ela descobriu a radioatividade, né? Foi perseguida na ocasião pelos judeus alemães, né?
sofreu muito. Mas nós devemos a ela, aqui na radioterapia, que cura tanta doença, né? Nós devemos a essa mulher. Ela foi perseguida. O Zé Graudo, que sofre perseguição, considera a vida uma viagem que deve conduzi-las a um objetivo. Faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa desviar. Esse sabe de antemão, né, que ao mergulhar na carne terão nas suas portas dores físicas ou morais, ou ainda as nojentas. Em muitos casos, são almas enviadas por Jesus para nos trazerem um bálsamo das dores. Esses três aqui sofreram muito. Esse sofreu bastante, né? A gente acompanha a história dele. Esse aqui conseguiu fazer o equivalente ao quarto primário, mas era autodidata, se tornou, para nós espíritas, nós o consideramos como um filósofo, e ele consolidou o Consolador. Depois da morte de Kardec, ficou uma pergunta no ar: quem sucederia Kardec? Seria Camilo Flammarion? Né? Seria o médico que era amigo de Kardec? Foi ele, Leon Denis. E o próprio Kardec foi preso, né? Foi perseguido, teve muita dificuldade. Perseguido pelos dois lados da vida, né? O material e o espiritual. Todos eles sofreram esse tipo de perseguição, porque lutaram por um ideal. E nós estamos falando da nossa seara, né? Neste reino estão os tesouros da alma, os tesouros que as pragas não corroem, tesouros que a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não desenterram e roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então são os tesouros desse reino que nós buscamos. Aonde tiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Né? Quantas histórias a literatura espírita traz para nós de espírito que não consegue se desapegar do mundo que ele vivia, da casa, da família, dos bens materiais. Ele não consegue sair dali. Às vezes o trabalho dos amigos espirituais é intenso para tirar a pessoa do espírito daquilo que consome ele ainda. Ele tem uma paixão por uma família, por um familiar, e é os tesouros. Se os nossos tesouros estão dos nossos ideais, dos nossos sonhos, para que a gente partir e ficar fogo. O nono degrau é o degrau dos que lutam pela causa do Cristo e perseguidos. Este é o último degrau. São perseguidos por ser cristãos. Aqui estão católicos, protestantes e espírita. A causa do Cristo não espalha, ela junta. Não divide, ela une. Não derruba, levanta. Não violenta, ela pacifica. E nós estamos aqui, escondidos aqui atrás dessa coisa, né? Nos protegendo da palavra, na palavra de Jesus. Hoje no mundo existe uma perseguição aos cristãos. Talvez muito pouco divulgado pela mídia tradicional, mas existe. Mundo afora, muitos cristãos são perseguidos. O professar a fé em Cristo. Felizes são os que são perseguidos pela causa do Cristo, porque antes deles, muitos foram perseguidos. Para nós, espíritas, esse degrau tem um significado todo especial, né? Porque graças damos ao Senhor que nos permitiu conhecer essa doutrina que os imortais nos legaram. Chegarem a hora de pregarmos o princípio da reencarnação e o progresso da alma. É a hora de divulgarmos a doutrina consoladora, portanto, não nos amedrontemos. Isso é uma sentença que está no Evangelho. Os Espíritos nos dizendo, não se amedronte. Saímos daqui, perseguição antes era assim. Hoje ela pode ser assim. Aqui os nossos irmãos que trabalham na reunião mediúnica compreendem perfeitamente o que nós estamos falando aqui. Perseguição não é mais nos círculos, entregue às feras. Ela mudou o cenário. E muitas vezes, por causa da opinião do ser espírita, nós sofremos perseguições.
Isso aqui eu acho muito bonito. Também no Evangelho. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. O Espírito fala na Kardec. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo são eleitos de Deus. Olha aqui, são os verdadeiros. Que importam as armadilhas que serão colocadas em nosso caminho? Olha que lindo. Só lobos caem em armadilha para lobos, porque o vosso pastor saberá nos defender dos nossos inimigos. Nós comentávamos aqui sobre o filme Predestinado, conta na história do Zé Rigor. Ele não foi perseguido. Ele sofreu, ficou na prisão muito tempo. E ele na prisão fez cura, é muito interessante o filme, muito bonito, né? E ele sofreu muito. Mas a armadilha para louco só cai louco. Aí ele tem que confiar no nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Nesse degrau encontraremos Jesus a estender a sua mão e nos dizer: fica agora ao meu lado. É um pouquinho poético. Aqui nós temos esse recurso, a casa onde nós morejamos, e o recurso que é a maior propaganda que nós podemos fazer da doutrina espírita, do Consolador. Eu gosto mais deste título, é o nosso exemplo. Não precisa ficar dando lição, falando do livro dos Espíritos para ninguém. A conduta é o nosso cartão de visita. Quantas vezes nós aqui, diante de uma situação, alguém pergunta para você assim: você é espírita, né? Sua conduta é diferencial. Mas por quê? O seu jeito, a forma como você falou, como você se portou. Espírita que faz isso. Isso traz para a gente um alento para a alma, né? Nos dá um conforto. E os degraus por Jesus de Nazaré. Como é que Jesus fala para a gente? Jesus, pois vendo multidão, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximou-se aos seus discípulos e ele se pôs a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus falando: alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe. Mais uma vez a nossa gratidão à casa e os amigos aqui que estiveram conosco nessa noite. Muita paz. Agradecemos a Abimailton, né, por essa brilhante, esse brilhante estudo que ele nos trouxe, através das bem-aventuranças aí, mostrando essa subida. Achei extremamente interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. Alguns avisos, ok? Nós, em maio agora, a Martinha está comemorando 1 ano do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da tarde aqui, todas as quartas-feiras, às 3h30. Já tem 1 ano esse estudo. Então, em maio, ela vai fazer toda quarta uma palestra com algum convidado. Dia 3 de maio, somos nós.
Dia 10 é o Carlos Juiz. Dia 17 é a Solange. Dia 24 o Rogério. E dia 31 o Elimar Cunha, lá do Sheiva, né? Então são 5 palestras no lugar dos 5 estudos que ela daria esse mês, em comemoração a um ano desse estudo. Dia 28 de maio também está programado aí, a diretoria, o pessoal da equipe de eventos já está correndo atrás para realizar. Vai ter um nosso almoço, né? Guisado de carne, cuscuz marroquino. Os pratos aqui são todos internacionais, né? Está lá a Laurete lá atrás, que coordena. E vai ser como foi ano passado. Marmitex, a pessoa vem aqui, pega e leva, né? Para a gente ainda manter o distanciamento e tudo mais. Nós achamos a melhor maneira de fazer isso. E vamos daqui, a partir de semana que vem, na próxima, divulgar direitinho a venda dos convites, né? Propaganda, tudo para a gente realizar esse almoço da melhor maneira possível. Nós temos as atividades da casa, que tem um banner lá fora, e também está no quadro ali, todos os dias de atividade aqui. A gente continua com a campanha permanente do quilo. Nós temos poucas famílias aí que a gente atende, mas ele mexe, a gente tem uma carência aí, daqueles que chegam de repente aí à busca de alguma coisa. Então a gente precisa ter sempre na secretaria, quem puder estar sempre trazendo aí um quilinho de qualquer coisa, a gente agradece. Felipe, mais alguma coisa? Não, o Felipe está fazendo com o pé lá que não está escondido ali dentro. Então a gente agradece a presença de todos vocês que estão aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo no Facebook, e vamos fazer uma prece e depois passar para a segunda parte do nosso trabalho na Câmara de Passe. Vamos agradecer a Jesus então essa oportunidade desse estudo, desse aprendizado, que a gente possa, né, cada dia mais ir prezando pela subida desses degraus que constrói o verdadeiro homem de bem mediante os ensinos do Cristo, da doutrina espírita. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos nós na noite de hoje, especialmente estando atrás do nosso amigo Serginho, né? Colaborador da casa durante muito tempo, então um pouquinho atrasado, mas agora está tranquilo. Que Deus abençoe a ele e a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Domingo agora é quem, Felipe, mesmo? Oi? Domingo agora, palestra. José Borges. É José Borges de Barra Mansa, ok? Então vamos prestigiar as palestras do domingo, 9 horas da manhã. Muita paz a todos e boa noite.